Isto é o Kids Club Time. Kids Club Time. Kids Club Time é um momento muito louco para juntar toda a família lá em casa. Há história, há versículo, há perguntas e risadas. Venham todos juntos, é muito divertido. Kids Club Time tem histórias da Bíblia mesmo incríveis. Kids Club Time, não precisas de ser um sabichão. Kids Club Time, entra na onda e curte o som. Kids Club Time, é muito bom. Isto é o Kids Club Time. Olá crianças! Então, estão prontos para o Kids Club Time de Natal? Sim! Então sentem-se com os vossos irmãos, com a mãe, com o pai e vamos começar, tá bem? Mas primeiro vamos aprender o versículo. Ora, o Natal fala sobre o nascimento de Jesus, não é? Mas Jesus não era um bebê qualquer, pois não? Ele nasceu pobrezinho num curral, muito humilde, mas não era um bebê qualquer. Olha, em Apocalipse diz que Jesus Ele é o Senhor dos Senhores e o Rei dos Reis. Apocalipse 14:17. E é esse o nosso versículo. Mas hoje vamos aprender com uma canção. Lembram-se daquela canção que às vezes cantamos no Kids Club? Então vamos ficar de pé e vamos cantar. Ele é o Rei dos Reis e o Senhor dos Senhores. Estão prontos? Vamos lá. Ajuda-me, Tânica. Então, 1, 2, 3. Ele é o Rei dos Reis, Ele é o Senhor dos Senhores, seu nome é Jesus, 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 oh! Ele é o Rei dos Reis, Ele é o Senhor dos Senhores, seu nome é Jesus, 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 oh! Ele é o Rei dos Reis, Ele é o Senhor dos Senhores, seu nome é Jesus, 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 oh! Sabem, crianças, os judeus sabiam que Deus tinha prometido enviar um Salvador para vir salvar o mundo. Mas não sabiam que Deus não queria só salvar os judeus. Deus queria salvar o mundo inteiro. Queria salvar a ti e a mim também. E então, por isso, quando Jesus nasceu, Deus enviou um sinal, mesmo a umas pessoas que não eram judeus. Então, lá muito longe, no Oriente, havia um grupo de homens que estudavam as estrelas para tentar conhecê-lo. Faziam mapas das estrelas e tentavam perceber o futuro através das estrelas. Esses homens chamavam-se magos. Eles não eram judeus, mas ao olharem para a beleza das estrelas, percebiam que só um Deus Todo-Poderoso poderia ter criado tudo isso. Certa noite, estavam a olhar para as estrelas e se aperceberam que tinha nascido uma nova estrela na vastidão do céu. Uau, que espetacular! Tinha de ser um sinal muito importante do Deus Criador. Então foram ver os seus manuscritos e Deus deu-lhes o entendimento para chegarem à conclusão que a estrela tinha nascido para marcar o nascimento de um grande rei. E depois aperceberam-se de outra coisa espantosa. A estrela estava em movimento. Estava a mover-se para o ocidente, onde o sol se põe. Isto é fantástico! Uau! Vamos ver se conseguimos encontrar esse rei recém-nascido, disseram eles. Bora lá! E se é um rei, devemos levar presentes valiosos para lhe oferecer. Então prepararam presentes de ouro, incenso e mirra. Depois chamaram os seus servos para prepararem os camelos, as tendas, a comida para muitos dias de viagem e partiram em busca do novo rei. Tinham de viajar de noite para poderem seguir a estrela e de dia descansavam. Cavalgaram noite após noite, subiram montes, atravessaram desertos, passaram muitas cidades, sempre a seguir a estrela. Depois de uma longa viagem, chegaram à capital de Israel, Jerusalém. Foi em Jerusalém que Jesus nasceu? Foi lá que ele nasceu? Não, foi em Belém, não foi? Mas os magos pensaram, se é um grande rei, deve ter nascido no maior palácio de Jerusalém.
chegaram ao grande palácio do rei Herodes e perguntaram: onde está o menino que nasceu para ser o rei dos judeus? Nós vimos a estrela dele no Oriente e viemos adorá-lo. Ora, o rei Herodes era um rei muito mau e cruel. Ele não tinha fé em Deus e quando lhe vieram dizer que tinha chegado estas visitas muito importantes, vindas do Oriente, ficou muito zangado. Eu é que sou o rei dos judeus! Como é que pode ter nascido outro rei? Então, o rei Herodes reuniu os chefes dos sacerdotes e os mestres da lei e perguntou: vocês dizem que Deus prometeu enviar um Salvador, o Messias? Onde é que é suposto ele nascer? E eles responderam: na cidade de Belém, na região da Judeia, pois o profeta escreveu o seguinte: de Belém sairá o líder que guiará o meu povo de Israel. Então, Herodes fez de conta que estava muito interessado no bebé que tinha nascido e chamou os visitantes do Oriente para uma reunião secreta e perguntou qual o tempo exato em que a estrela havia aparecido. E eles disseram: interessante! Vão e procurem informações bem certas sobre o menino e quando o encontrarem, avisem-me, para eu também ir adorá-lo. Bem, vocês acham que o rei Herodes queria mesmo adorar o menino? Não, ele queria era matá-lo. Bem, os magos não sabiam disso, não é? Por isso, depois de receberem a ordem do rei, lá foram eles todos contentes em direção a Belém. No caminho viram a estrela, a mesma que tinham visto no Oriente. Ela foi adiante deles e parou acima do lugar onde o menino estava. Era uma casa muito simples, não era um palácio. Mas quando viram a estrela parar ali, eles ficaram muito alegres e felizes. Bateram à porta e depois entraram na casa. E encontraram o menino com Maria, a sua mãe. Então se ajoelharam diante dele e o adoraram. Depois abriram os seus cofres e lhe ofereceram presentes: ouro, incenso e mirra. Foi um dia inesquecível para todos eles. Jesus já não era um bebé pequenino recém-nascido. Se calhar até já gatinhava ou até andava. Mas Deus deu-lhes a certeza absoluta que era este o rei para o qual a estrela tinha aparecido. Quando chegou a altura de voltarem para casa, pensaram voltar para Jerusalém para contar tudo ao rei Herodes. Mas naquela noite, num sonho, Deus os avisou para não voltarem para falar com Herodes. Por isso voltaram para a sua terra por outro caminho, louvando a Deus por tudo o que tinham visto. Depois dos visitantes irem embora, um anjo apareceu num sonho a José e disse: levanta-te, pega a criança e a sua mãe e fujam para o Egito. Fiquem lá até eu avisar, pois Herodes está a procurar a criança para matá-la. Então José levantou-se no meio da noite, pegou na criança e na sua mãe e fugiu para o Egito. Deve ter sido muito assustador, não acham? Assim, ter que fugir à meia da noite, fazer uma longa viagem e depois viverem como refugiados no Egito, onde falavam uma língua diferente. Ainda bem que eles tinham aqueles presentes que podiam vender para poderem ter dinheiro para a viagem. E ainda bem que fugiram, porque quando Herodes percebeu que os magos tinham voltado para casa sem lhe dizer nada, ficou furioso. Mandou os seus guardas a Belém para encontrarem o menino e matarem. O José era um bom carpinteiro, por isso podia arranjar trabalho em qualquer país. E eles ficaram no Egito até à morte do rei Herodes. Depois, Deus falou com José através de um sonho e disse para eles voltarem para Nazaré, que era a cidade onde moravam antes de nascer o bebê. Então voltaram para a cidade de Nazaré e ali Jesus foi crescendo. Então, agora temos umas perguntas para pensar em família. Sentem-se, não é? Vamos falar e depois respondam às perguntas com os pais e as mães e os irmãos. Então, primeira pergunta.
O diabo queria matar Jesus porque sabia que ele era o rei dos reis, não é? Como é que tentou fazer isso? Segunda pergunta. Como é que Deus salvou Jesus, José e a Maria? Terceira pergunta. Será que há algum poder mais forte que o Deus eterno? Louvem a Jesus juntos por quem Ele é, o Rei dos Reis e o Senhor dos Senhores e o nosso Salvador. Feliz Natal a todos! Até domingo!